Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos debatendo aqui burocracia versus ciência. E temos a presença nesse debate do João Torres Melo, secretário regional da SBPC, o Carlos Alberto Teixeira, diretor adjunto do Instituto Nacional de Tecnologia, o Gerson Lima, diretor científico da FAPESP, e a Lúcia Mello, que é conselheira da SBPC e integra o grupo da SBPC que discute a questão do marco legal, das mudanças no marco legal. Bem, vamos começar esse bloco aqui já falando de propostas. Exatamente em agosto de 2011, o Conselho, né, Gerson, de uma das federações de apoio à pesquisa, lançou uma proposta de modificação de marco legal e a SBPC também tem proposta. Vamos começar a falar sobre essas propostas, primeiro nesse campo das fundações de apoio à pesquisa. Então, as fundações de amparo à pesquisa, então, felizmente, hoje no Brasil, nós temos praticamente todos os estados com fundações. A cada 2, 3 meses há uma reunião do conselho, um presidente desse conselho, geralmente é um diretor-presidente de uma das fundações, e especialmente ao longo dos últimos, diria, 2 anos, especialmente dos 2 anos, né, mas mais intensamente nas últimas 3 reuniões, vem se discutindo muito intensamente como contribuir para essa discussão que a academia já vinha fazendo, a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC. Então, e se reservou essa reunião em João Pessoa para fazer levar uma minuta, né, um documento. Eu não conheço o documento final, mas ele certamente vai na mesma direção do documento da SBPC. Mas engraçado porque a presidente Helena Nada, da SBPC, na reunião de Goiânia, também em 2011, relatava que uma das defesas era a maior liberdade, porque existiriam alguns entraves também para as fundações. Vocês têm também, enquanto fundação, dificuldades específicas? Então, não as fundações de amparo à pesquisa, não, mas temos, talvez se queira citar as fundações de apoio que são associadas às ICTs, aos Institutos de Ciência e Tecnologia, especialmente às universidades. Como a FUSB, as diversas fundações que têm tido muita dificuldade na gestão de alguns projetos, especialmente projetos de maior porte, como aquisição de construção de determinadas instalações ou aquisição de equipamentos, e que vem tendo uma maior dificuldade, especialmente nos últimos anos. Então, houve alguns problemas com algumas fundações, né? Essas fundações são todas auditadas pelo Ministério Público, etc. Elas têm uma legislação um controle bastante rígido, né? Mas é aquela coisa, no Brasil a gente não pode, tem que tomar cuidado porque ocorreu um problema com uma entre 50, você generalizar e criar um entrave, e aí na realidade o mal que você pode trazer na hora que você dificulta a gestão dos projetos, seja na área científica, seja na área tecnológica, seja nessa interface com as empresas, pode ser muito grande. Então, acho que era isso que a professora Helena Nada se referia. Bem, vamos partir então, vou pedir para a Lúcia, porque, por exemplo, a SBPC está com esse grupo, quer dizer, que mudanças concretas vocês estão pretendendo apresentar para mudar o marco legal? Esse grupo ainda teve poucas reuniões, mas o que se observa é o seguinte: já foram elaborados vários documentos. Não só a SBPC, a ABC, conjuntamente, já foi entregue um documento ao ex-presidente Lula, já se discutiu, já se reformulou. Se você olha, por exemplo, também as propostas oriundas das empresas, a Conferência Nacional de Inovação das Empresas também elaborou um documento e um capítulo inteiro é voltado para a questão da reformulação do marco legal. Então, se você se debruçar sobre isso, eu não acho que vai ter nenhuma novidade e nenhum mais. É preciso apenas o seguinte: você adensar a batalha, você ganhar mais atores no Brasil que estão em sintonia com as mudanças que são necessárias, porque elas estão sempre
voltadas para questões, por exemplo, de importação, a questões trabalhistas, a questão de contratação de pessoal, a questão de parceria público-privado, a questão da mobilidade, a questão da lei da licitação. Ou seja, os problemas, eu não gosto de separar que é um problema da ciência, ou é da tecnologia, ou é da inovação. É um problema que está na raiz do Estado brasileiro, que está impedindo um processo de transformação de uso intenso do conhecimento no Brasil. Esse é que é o problema. Mas deixa eu levantar um complicador ali, depois te passo até a palavra, só para levantar, para complicar mais um pouquinho. Eu citei aqui a FUSB, que é a Fundação Universitária José Bonifácio, é uma fundação vinculada à Federal do Rio de Janeiro, ao FRJ, e através da fundação se conseguia superar muitas coisas, e aí veio o Ministério Público, impediu isso que o Gerson acabou de falar. Agora mesmo me parece que a SBPC defende organizações sociais como forma de desentravar. Só que as organizações sociais são contestadas pelo próprio PT, que hoje faz parte do governo, e outros partidos, como também um critério que não é legal, não pode ser usado. No caso aqui do Rio de Janeiro e outros estados, elas são muito usadas em administrações hospitalares, contratação de médico por CLT. Quer dizer, adianta defender? Não sei se era nesse âmbito que você queria falar. Não, na realidade eu até esqueci de mencionar que na reunião anterior a essa de João Pessoa, que foi a reunião anterior foi em Belo Horizonte, houve uma preocupação de trazer representantes, né, que foram convidados e estiveram presentes, tanto da parte judiciária, né, tanto do TCU, do Tribunal de Contas da União, como do AGU, né? Então, no sentido de meio que combinar, né? Não adianta você passar uma lei e ela não ter a visão do outro lado, de como implementar. Então, isso foi só gostaria de relatar que isso foi algo inovador e a participação deles foi muito importante, né? Espero realmente que isso faça exatamente esse adensamento que a Lúcia se referiu. O Carlos Alberto está pedindo aqui a palavra, depois Lúcia, depois já está animando. Vamos lá. Vamos começar a fazer um ping-pong rápido. Não é para falar de organizações sociais, eu acho que a Lúcia tem uma contribuição bastante rica que ela pode relatar para a gente. Enfim, o CGE é uma organização social, então ela tem uma experiência bastante interessante que ela pode apresentar aqui efetivamente. Mas eu queria só puxar um outro pontinho, aproveitar a presença da Lúcia aqui, que faz parte desse grupo de trabalho. Existe uma questão que está sempre dando alguma derivação na legislação e nas mudanças, nas propostas de melhoria, que são as questões das IFES e das ICTs. Quer dizer, vamos esclarecer, IFES, instituições federais de ensino superior e as instituições de ciência e tecnologia, sejam científicas ou sejam tecnológicas, ligadas ao ambiente público de forma geral, né? E como toda essa legislação normalmente ela é modelada para as IFES, as instituições federais de ensino superior, melhor dizendo, as instituições de ciência e tecnologia elas ficam um pouco a reboque e aquilo que se aplica efetivamente as instituições federais de ensino nem sempre são aquela melhor proposição que resolveriam problemas relacionados às entidades, principalmente aquelas que lidam mais com tecnologia. Então, a gente acaba sendo colhido em vários momentos com situações onde essa equivalência que é atribuída pelo marco regulatório entre as ICTs e as IFES, eles acabam trazendo dificuldades na operação das ICTs, por exemplo, como a formação dos conselhos de fundações de apoio, que foi mudado recentemente após o decreto 7423 de dezembro de 2010, onde houve uma necessidade de mudança recente, foi mudado agora no lançamento do programa Brasil Maior, justamente para poder facilitar um pouco a questão das fundações de apoio, que são muito voltadas a esse tipo de atividade. Bem, o João e a Lúcia tinham, pela ordem, acho que foi o João primeiro. Lúcia. Olha, isso aí vai novamente naquela questão, tá? Vai estar certamente no documento da SBPC e está em vários outros documentos, que é a questão do modelo institucional. O modelo de organização social é mais um modelo institucional. Ele não é o único modelo, nem é aplicável a tudo. Mas onde ele foi aplicado na área de ciência e tecnologia, ele se mostrou até agora exitoso. Tanto para a instituição de pesquisa básica, como o Instituto de Matemática, que foi aplicado, né, e que dá muita flexibilidade. Ele é focado em resultados,
porque o conceito principal do funcionamento... Eu até lhe pediria que explicasse um pouco para quem está ouvindo o que é uma OS, ou uma organização social, na verdade, é uma entidade privada que se qualifica perante o Estado brasileiro para prestar um determinado tipo de serviço dentro da lei de amparo geral, ou seja, dentro de algumas áreas específicas. E são serviços que não são exclusivos do Estado. Então, a área de saúde é uma delas, a área de ciência e tecnologia é outra, né? E tem a área de cultura também. Ela foi, então, inicialmente utilizada, na verdade, pela área de ciência e tecnologia, foi com a ABT-Luz, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Foi uma grande inovação institucional na reformulação. Existia o laboratório, que era um instituto do CNPq, e houve uma inovação institucional bastante significativa de criação de um modelo novo, um modelo em que o Estado contrataria uma instituição, e essa instituição, então, através desse contrato, ela presta um determinado tipo de serviço e ela é avaliada por resultados. Então, os resultados, as metas, os objetivos, ela é auditada, ela é visitada, ela é conferida, todos os órgãos, todas as instâncias de controle, elas exercem o seu poder, mas o conceito foi muito mal entendido no início, né, e houve, então, ação de inconstitucionalidade e isso já tem caiu. Mais de 10 anos. Tem né? 13 anos que está rodando no Supremo Tribunal Federal e para uma decisão, né? Inclusive, a SBPC e a ABC entraram há 3 anos atrás com a amicus curiae, né, defendendo um modelo que, para a área de ciência e tecnologia, se mostrava bastante eficiente. Né, e todas as 5 organizações sociais que existem no Ministério da Ciência e Tecnologia, elas têm apresentado resultados positivos, são avaliadas, são auditadas, tem avaliação externa permanente, né, e o foco é resultado. Só que a cultura que está enraizada no aparato estatal brasileiro é a cultura do processo, não é do resultado. Então, se você não faz nada, é capaz de você ter uma avaliação melhor do que se você fizer, né? E sair, não é que você saia do trilho, é que você tenta agilizar os processos, tenta fazer por mecanismos inteiros. Então, olhar o resultado que é o foco deste modelo. Então, você, ao contratar, é um acordo entre partes e diz, olha, você é obrigado, se o Instituto de Matemática por aí aplicada não publicar tantos papers, não formar tantos doutores, não receber tantos estrangeiros, etc., ela vai cair na pontuação. E se ela cai na pontuação, ela pode arriscar perder a possibilidade de contrato. Ou seja, o dinheiro é público, porém a forma de organização é mais livre, inclusive das amarras como privada. Exatamente. Bem, então, com isso, você dá uma agilidade, uma flexibilidade, mas o entendimento que esse modelo é um dos modelos possíveis, ele foi muito mal percebido. E isso esbarra no STF. Esse ano, infelizmente, tivemos uma expectativa muito forte que teríamos uma finalização no entendimento legal, e a partir de duas reuniões, 2 julgamentos, e acabou mais uma vez sendo retirado. Adiado, né? Quer dizer, então 2011, isso dá o quê? A chamada insegurança jurídica. Então, na hora que o gestor ou o indivíduo dos órgãos de controle, ele não tem segurança que, ao fazer a sua auditoria, fazer a sua avaliação, ele não está seguro em como interpretar a lei, porque a Suprema Corte não determinou, não definiu, não bateu o martelo com relação à lei. Essa insegurança jurídica, ela se espalha de uma forma extremamente convincente. Ou seja, não vira uma solução. Não vira uma solução. Você amplifica um problema que poderia ser uma solução. Bem, o João quer falar, eu pergunto, seria o caso de fazer intervalo, você fala depois? Depois? Então tá. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos já com a continuidade do nosso debate na eterna briga entre burocracia e ciência.